Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, que bênção, mais uma vez poder estar aqui com vocês, com os irmãos, e nessa comunhão, nessa alegria, nessa celebração do povo de Deus. Que bênção, irmãos, parabéns para todos vocês, que vocês estão firmes na fé, firmes com Jesus, confiando não naquilo que nós fazemos para sermos aceitos por Deus, mas confiando que somos aceitos por Deus pelo que Jesus fez na cruz. Você crê dessa forma? É assim que tem que ser. Nós vivemos acreditando que somos aceitos porque o Senhor um dia fez um sacrifício, Ele se entregou por nós, e hoje nós podemos ter acesso ao Pai. Estamos caminhando em um livre, um novo, vivo caminho. Agora cada um de nós somos sacerdotes de Deus e podemos chegar a Deus simplesmente acreditando no que Jesus fez. Muitas pessoas, elas caminham ainda pensando por ouvirem algo errado a respeito do Evangelho, que elas precisam se esforçar muito para que o Senhor as aceite. Mas isso não é verdade. Ninguém, ainda que pudesse se esforçar bastante, ele não teria como chegar ao nível de Deus o aceitar pelo seu esforço. O ser humano não tem essa capacidade. Então, se hoje nós podemos vir à igreja livremente, sentar numa cadeira, ouvir o Evangelho, celebrar Jesus, louvar a Ele, é porque um dia um homem morreu na cruz e nos deu essa liberdade. E só pelo fato de você crer, você recebeu salvação na sua vida. Você crê dessa forma, irmãos? Quantos já creram aqui em Jesus? Amém? Então a Bíblia diz que aquele que crê, ele não vai ser confundido no dia do juízo. Se você creu, você foi selado por Deus, e agora você pertence a Ele, porque Ele te comprou de volta para Ele. Porque é isso que significa a palavra remir, remissão de pecados. Remir, comprar de volta. Então nós somos dele e ele é nosso. Estamos nele e ele em nós. Olha que alegria. Isso é um fato. Nós vamos hoje continuar a nossa série sobre a vida de Jesus, que vai terminar no Natal. Domingo que vem vamos encerrar, vai ter teatro aqui, apresentação do Discípulos Kids, vai ser top demais. Então vai encerrar, hoje é a penúltima ministração sobre a vida de Jesus. Nós estamos nessa série, é legendado, tá? Nós estamos nessa série e hoje o tema dessa noite é Jesus, o tema central da Bíblia. Ou seja, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus, que não é por mim, que não é pelo que nós podemos fazer, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o centro, Ele é o tema principal, Ele que é o Filho unigênito de Deus, é tudo sobre Ele. Nós não podemos fazer nada, é por Ele. Então essa canção, ela é muito profunda. E ela vai fazer um sentido mais profundo ainda para você, acredito eu, depois dessa mensagem. Porque uma coisa é eu mostrar para você uma canção que expressa uma verdade bíblica. Outra coisa é eu mostrar na Bíblia o que realmente está escrito para que esse louvor faça sentido. Porque, irmãos, nós estamos entrando em uma época que as pessoas, elas não estão pregando verdadeiramente o Evangelho. Às vezes elas pregam a sua própria vida, mas a minha história, a minha vida, pode até emocionar alguém. Posso concordar com isso, pelo que já passamos, por perdas, sofrimentos, momentos de choro. Isso pode até tocar alguém na sua alma,
mas não vai transformar essa pessoa, porque a minha história é a minha história. Ela pode fazer sentido para você em alguns momentos, mas ela não vai poder transformar a sua vida por completo. Você pode se conectar comigo através de uma história que eu posso contar da minha vida, mas quando eu falo do Evangelho, que é a verdade dos céus, que veio para essa terra, e quando uma alma carente ouve o Evangelho, esse Evangelho tem o poder de transformar essa pessoa. Muitas pessoas estão pregando coisas de si mesmas, e às vezes sem discernir a Bíblia, porque, irmãos, a Bíblia, resumindo, ela é dividida em duas alianças. Para ser bem explícito, para não haver dúvida, uma aliança a gente chama de Antigo Testamento, e a outra aliança nós chamamos de quê? Novo Testamento. Quando um crente, ele não sabe discernir as duas alianças, isso aqui vira uma arma na mão dele. Uma arma que pode matar muita gente. Porque a Bíblia, querido, ela tem palavra para repreender, para ensinar, para corrigir. Tem sim, mas na ótica certa, na visão certa. Você entende? Se você discernir as duas alianças, aí a Bíblia não vai ser uma arma contra muitas pessoas, mas a Bíblia será uma porta para que as pessoas entrem e encontrem Jesus, assim como você entrou hoje por essa porta. Inclusive Jesus disse que Ele é a porta. Entra por Ele, nessa porta, Ele é a porta. Você entende? Porque as pessoas já estão tão cansadas, às vezes oprimidas, às vezes com uma vida que só Deus para mudar. E aí chega num ambiente aonde se fala do Evangelho, e imagina, irmãos, só o que ela ouve são julgamentos. Há momento para todas as coisas, para corrigir, para falar, né, para ensinar, e há momento simplesmente para expor o Evangelho. Nós estamos nessa série falando de Jesus, e Jesus é o Evangelho encarnado, em carne, entende? Então hoje é um dia para se ouvir o Evangelho de Jesus. Alguém sabe qual é o tema central do Evangelho? Eu já fiz essa pergunta aqui, foi no TMC. Existe o tema central da Bíblia e o tema central do Evangelho. Qual é o tema central da Bíblia? Jesus. Qual é o tema central do Evangelho? Jesus é o amor. Se você falar do amor de Deus, Paulo disse que é o amor que traz as pessoas ao arrependimento. Não é lançando em rosto o que ela fez de errado. Mesmo porque todos que estão aqui, de vez em quando, dá uma pisada na lama. Ou não tem ninguém aqui assim, só eu? Hã? É verdade ou não é, irmãos? E aí, nós nos apoiamos em quem? Porque quando seu filhinho, você libera ele para dar uma corrida no quintal, e aí ele mete o pé na lama, o que você faz? Tora o pé dele ou lava? Tem gente que pensa que Deus, quando a gente pisa na lama, Ele vem e quer torar a perna do homem. Deus não faz isso, porque a gente também não faz, e às vezes a gente quer ser melhor que Deus. Olha só, é uma contradição muito, sabe, sem pé, sem cabeça. Mas isso é o Evangelho, quando você pisa na bola, para usar uma expressão bem coloquial, né? Para a gente entender, quando você comete uma falha, irmãos, Deus não quer torar a sua mão, seu pé, furar os seus olhos. Pastor, mas a Bíblia diz, se teu olho te faz pecar, né?
Tira ele. Então tem que tirar. Deus não vai fazer você ficar cego. Essa palavra não é para você. É o amor que traz o arrependimento. E hoje nós vamos falar desse tema central da Bíblia, que se chama Cristo Jesus. Muitas pessoas pensam que isso aqui, ó, essa Bíblia, essa palavra, foi entregue aos homens como um livro de regras para que os homens olhassem aqui, estudassem a Bíblia e, entendendo as regras de Deus, procurassem cumprir essas regras para que eles fossem aceitos e salvos por Deus. Muitas pessoas entendem que a Bíblia é isso, é um livro de regras. Mas eu vou dizer uma coisa para você: ainda que fosse um livro de regras, e que fosse obrigatório você cumprir as regras da Bíblia, para você ser aceito por Deus, eu tenho uma má notícia para você: você não ia conseguir cumprir as regras. É verdade ou não é, irmãos? Porque as regras de Deus, elas são muito pesadas para o homem cumprir. Os mandamentos de Deus são muito pesados para o homem cumprir. Então Deus seria um Deus muito carrasco de entregar uma coisa para o ser humano cumprir, sabendo que ele não pode, ele não tem possibilidade de cumprir. Mas os mandamentos, as regras, elas não são desprezadas, elas são praticadas sim, na visão e na ótica da graça, mas elas são praticadas porque o Senhor já nos aceitou e não cumprimos ou tentamos cumprir para que Ele nos aceite. Não, Ele nos aceitou e agora nós somos livres para cumprir as regras que porventura eu possa cumprir, tente cumprir, e às vezes consiga até cumprir algumas, mas Deus sabe que 100% não dá para cumprir. Amém, irmãos? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é isso: a Bíblia não é um livro de regras para você cumprir e ser aceito por Deus. Você é aceito por Deus, não por cumprir nada, mas por crer na obra de Jesus no Calvário. E nós somos aceitos porque Jesus um dia morreu na cruz. Deus recebeu esse sacrifício. E sabe o que aconteceu? Aconteceram algumas coisas que é isso que a igreja precisa pregar para o mundo. Qual foram as coisas? Uma delas foi o seguinte: Deus reconciliou o mundo com Ele mesmo. Outra coisa que Deus fez: Deus perdoou o mundo. Deus também salvou o mundo. Pastor, salvou o mundo? Sim. Mas existe a parte do homem, que é o quê? Receber esse perdão que já está disponível, receber a salvação que já está disponível, acreditar e receber a reconciliação que já está disponível. Você entende o que eu falei? É como se alguém falasse: olha, dia 24 de dezembro tem R$1 milhão na sua conta. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você, irmã Neide: já está disponível. Pode passar o cartão. O que será que ela ia fazer, irmãos? Está disponível agora, mas se quiser pode tirar só dia 24 agora, de dezembro. Se ela ia tirar agora, amanhã, dia 24, ou já ia embora agora mesmo para tirar? Hã? Amanhã, olha aí. É verdade ou não é? É isso que nós temos que falar para o mundo, que o mundo, Deus já depositou na conta. O que? Salvação, reconciliação, perdão, justificação.
E nós precisamos falar para as pessoas, já está disponível isso para você. Você só precisa fazer uma coisa. O que é, pastor? É deixar de fumar, é deixar de beber, é deixar de se drogar, é parar de fazer as coisas erradas. Não, é você crer no sacrifício de Jesus. Mas vai. Você crê em Jesus como seu Salvador? Você entendeu, irmão, o que eu falei? Aí o que vai acontecer se essa pessoa acreditar e receber perdão, receber a reconciliação, receber salvação, receber justificação? O que vai acontecer? O Espírito Santo vai entrar nessa pessoa. Aí é o Espírito de Deus agindo no coração dela, é que vai fazê-la deixar de beber, deixar de fumar, deixar de praticar qualquer outra coisa ilícita, porque agora ela não pegou um livro de regras para mudar a sua vida, ela recebeu o Espírito, o perdão, a justificação, a salvação, a reconciliação, e agora tudo isso está agindo dentro do coração dela. Porque uma coisa é o pastor falar, não pode usar isso, não pode agir assim, não pode usar essa roupa. Não. Irmão, não faz efeito. Agora quando Deus, o próprio Deus, fala dentro do teu coração, não faz assim, meu filho, não anda por esse lado, vai por aqui, não põe isso na tua boca, não olha para isso. É o Espírito que está falando para ele. Você acha que ele tem possibilidade de ouvir mais quem? O pastor ou o Espírito de Deus? Ele tem poder. O pastor não tem poder. O pastor pode ter autoridade para pregar o evangelho, mas o poder que é destilado sobre os homens é através do Espírito Santo. Então isso a gente precisa entender. Isso é evangelho. Isso é a graça de Deus. Esse é o único evangelho que existe. Então, seria muita ingenuidade da nossa parte pensar que Deus colocou um livro de regra na terra e para aqueles que conseguissem cumprir seriam salvos. Se fosse assim, eu pergunto para você, quem seria salvo? Quem seria salvo? Não tem como. É verdade ou não é, irmãos? Aleluia. Então, Deus não fez isso, não deu um livro de regras, Ele deu um livro para que, através desse livro, nós enxergássemos uma pessoa nele. Essa pessoa se chama Jesus. Por isso que o tema central da Bíblia é quem, irmãos? Eu não ouvi. Qual é o tema central da Bíblia? É Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: nenhum personagem da Bíblia está ali para que você baseie a sua vida por ele, ou se espelhe nele, ou tenha como exemplo para as situações que você passa na sua vida. Nenhum personagem da Bíblia, exceto um, claro: Jesus. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. As pessoas se espelham muito, por exemplo, nos profetas, em muitos personagens bíblicos, em Moisés, mas o único que está escrito na Bíblia, o único personagem que está escrito na Bíblia e que nós temos que ter como exemplo e se espelhar nele, e vou além, ver nós como ele, é Jesus. E isso está na Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 17. Vamos ler? 1 João 4, 17, olha o que diz acerca desse personagem chamado Jesus, o nosso Salvador. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo,
Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. Assim como Jesus é, somos também semelhantes a Ele neste mundo. Muitas pessoas não entendem esse versículo. Pastor, como é que eu vou ser igual a Jesus, semelhante a Jesus nesse mundo? Não é verdade, irmãos? Parece assim uma coisa contraditória, mas não. Na sua essência, você é como Jesus. O que você fala, Deus ouve como seu filho que está falando. Você é filho de Deus hoje. Jesus é filho de Deus. Você também é filho de Deus, porque creu em Jesus. Você entende, irmãos? Mas as pessoas não se baseiam, às vezes até esquece disso. Outras nunca ouviram falar disso. Mas elas ouviram o seguinte: a se espelharem, por exemplo, na vida de um personagem muito conhecido da Bíblia, Jó. Não é verdade? Eu estou passando a provação de Jó. Não fale isso. Você não está passando e nunca vai passar a provação de Jó. Sabe por quê? Qual é o tema central da Bíblia, irmão? É Jesus. Todos os personagens da Bíblia estão falando de uma única pessoa. Não tem nada a ver conosco, só tem a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Jesus é um Jó melhor. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Olha só como foi Jó. A Bíblia diz que Jó foi íntegro, honesto, reto. E Jesus? Íntegro, honesto, reto. A Bíblia diz que Jó, por 3 vezes, a Bíblia diz, e Jó não pecou contra Deus. A Bíblia diz, aquele que não conheceu pecado. A Bíblia diz que Jó recebeu um sofrimento que ele não merecia, porque ele era íntegro, honesto, reto, se apartava do mal. Ele recebeu um mal que ele não merecia. Jesus recebeu um mal que não merecia. Jó perdeu a sua família, foi abandonado por todo mundo. Jesus lá na cruz foi abandonado por todos. Jó está falando de mim e de você, ou está falando de Jesus? Está falando de Jesus. Mas as pessoas pensam que Jó está ali, descrito na Bíblia, para que nós, nos nossos momentos mais tenebrosos, se espelhe nele. Quero ser como Jó, porque ele aguentou até o final. E aí eles ficam namorando o seu sofrimento, e às vezes presos nos seus calabouços sentimentais, sabe? Porque acreditam que Jó tem alguma coisa relacionada com a sua história. A sua história está relacionada com Cristo Jesus. Você entende, irmãos? Deus me deu, Deus tomou. É bonito ou não é esse louvor? É lindo. É lindo, irmãos. Mas ele nos incentiva a pensar e a entrelaçar as nossas emoções com as emoções de uma história bíblica que não foi escrita para nós. Preste atenção. Estou falando isso como um irmão mais velho para você, porque amo essa igreja. Pastor, vou deixar de escutar esse hino. Não deixe não. Eu só estou falando para você a verdade. Jó configura Cristo.
e não a nossa história. Amém? Não tem nada a ver conosco. Aleluia. Nós conhecemos um perfeito Jó, que nunca pecou. Jó também recebeu uma doença no corpo dele? Sim ou sim? Pois é. Quem recebeu também doença no seu corpo? Jó era rico ou não era? Mas ele ficou o quê? Jesus era rico ou não era? Mas a Bíblia diz que ele se fez o quê? Então tem a ver essa história de Jó com você ou com Jesus? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É nele que você tem que se espelhar. Amém, irmãos? Você já viu alguém também dizer assim: olha, hoje é o dia de você entregar o seu Isaac. Vem entregar seu Isaac aqui. Não, por favor, pelo amor de Deus. Entrego não. A campanha entregue seu Isaac. Irmãos, quando eu falo isso, eu não estou criticando irmãos. Porque eu sempre ressalto aqui: nós amamos a igreja do Senhor, seja qual for a igreja. E nós até falamos que nós entendemos que vários irmãos, pastores, líderes, eles não fazem essas coisas com má intenção, muito pelo contrário, eles querem até ajudar as pessoas, só que eles não receberam a revelação do Evangelho. E a pessoa vem: olha, a campanha de entregue seu Isaac. O seu Isaac pode ser R$1.000, R$2.000, pode ser um filho, pode ser sua casa. Irmãos, a Bíblia, mais um relato bíblico que não tem nada a ver conosco. Vou dizer uma coisa para você: quantos filhos Abraão tinha quando Deus pediu Isaac? Vou dar uma cola para você. Tinha quantos? Quem eram? Isaac e Ismael. Põe aí para mim, por favor, Gênesis 2:2. Gênesis 2:2. Preste bem atenção. Deus vai falar no teu coração agora. No 7º dia. É isso? Não. 22:2. Eu falei errado? Tá bom, me perdoa, tá? Então Deus lhe ordenou: toma Isaac, teu filho. O que está escrito aí? Ele não tinha dois? Não eram dois? E por que ele está falando teu único filho? Prova de vestibular, sai dessa. E agora? Por que que Deus está dizendo: pega o teu filho, teu único filho? Irmãos, e aí? Ismael não era filho de Abraão também? 2 irmãos. Mas eu vou dizer para você: Isaac era um filho que Deus prometeu. Deus prometeu e Deus deu um filho para ele. Só que Ismael não. Ismael foi o filho da vontade de Abraão. Resumindo, da força do homem, da vontade humana, Deus não considera como filho. É por isso que nós também fomos colocados em Cristo, e agora também nós somos filhos de uma promessa. Então Deus nos considera como filho, filhos de Deus. O que isso significa? Isso significa que essa palavra, esse versículo, olha só que coisa interessante, representa o que? A verdade é que a ação que Deus está pedindo a Abraão, de dar o seu único filho, revela e aponta para Deus dando o seu único filho para salvar o mundo. O que diz João 3,16? Não precisa nem colocar, né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Isso era uma alusão a quem então, irmãos? A Cristo Jesus. Não tem nada a ver com a gente. O Isaac não tem nada a ver conosco. Tem a ver com a história de Deus e a humanidade. E Deus ofertando o seu único filho. Isaac vem e carrega a lenha nas costas e sobe o monte. Quem que carregou uma madeira nas suas costas e subiu o monte para a sua própria morte? Quem foi? Essa história tem a ver conosco, irmão? Tem a ver com quem? É com Jesus. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Deus nunca vai pedir Isaac de você. Pelo contrário, Deus deu Isaac dele para você, para que você tivesse vida. Ele se fez pobre para que hoje fôssemos ricos nele. Você olha para a sua família, irmãos, eu olho para a minha família. Qual é a riqueza maior que Deus pode nos dar? Você poder carregar o seu filho no colo. Você poder ficar do lado do seu filho, abraçar os seus filhos. Que riqueza maior para aqueles que têm a oportunidade de ter os seus netos. Que riqueza maior! Mas essa riqueza, Jesus precisou se fazer pobre, para que nós tivéssemos vida e saúde hoje. Deus precisou colocar enfermidades no seu filho, que eram nossas, para que hoje fôssemos libertos da maldição da lei. Deus precisou colocar a maldição sobre o seu filho. É tudo sobre Jesus, não tem nada a ver conosco. Amém? É, meu irmão. Você lembra quando o homem pecou lá no Éden? Aí Deus vem e diz, Deus ecoa uma pergunta no Éden: Adão, onde estás? Foi ou não foi? Pois é, essa é a pergunta que ecoa na antiga aliança. Onde estás? É Deus falando para o homem: onde estás, homem? E na nova aliança ecoa uma outra voz: onde estás, Jesus? Estamos procurando Jesus. Estamos procurando Jesus. Onde estás, Jesus? Onde estás, Jesus? Não mais, onde está Adão? Não, Adão já passou. As pessoas às vezes vivem uma antiga aliança. Já foi, já passou. Agora não, é onde estás, Cristo. Eu quero ver Cristo. Nas Escrituras o tema central é Cristo. Nos personagens da Bíblia é Cristo que está ali incutido nas mensagens, nas histórias. Você entende, irmãos? E quando você encontra Cristo, os seus olhos se abrem. Houve um pregador também no jardim. O pregador se chama Serpente. Começou a pregar. E quando aquelas duas pessoas estavam ali e ouviram aquele pregador, a Bíblia diz que os seus olhos, depois que pecaram, os seus olhos e eles viram que estavam o quê, irmão? Pois é, isso aí ecoa para a antiga aliança. E hoje no caminho de Emaús, os dois discípulos estavam caminhando, no meio do caminho aparece Jesus, e Jesus começa a falar para eles sobre as histórias da Bíblia, e diz: essas histórias, o que estão falando aí é sobre mim. E aí eles param, e o que a Bíblia diz? Que Jesus
ora, pega o pão, ora, oferece ao Senhor e entrega aos discípulos. Quando ele entrega aos discípulos, a Bíblia diz que os olhos dos discípulos se abriram. E qual foi a primeira pessoa que eles viram? Hã? Lucas 24, 30, 31. Olha só o que diz aí. Olha só, irmão, vamos embasar na Bíblia, né? Diz assim, ó. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça, partiu e deu-lhes a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos seus olhos. Eles reconheceram, os seus olhos foram abertos. Na nova aliança, os nossos olhos estão sendo abertos, mas não mais para nós olharmos para nós, para nossa vergonha. Agora é para olhar para Ele, para Jesus, a nossa justiça. Eu já tinha pulado da cadeira. Amém? Amém. Que alegria, irmãos. Queridos, esta é a maior revelação da história do Evangelho. Por que as pessoas hoje vivem uma vida contraditória ao cristianismo? Porque elas não têm revelação bíblica. Suas vidas são apáticas. Sabe, é uma vida religiosa. É uma vida que não vai para frente. Não tem mais alegria no seu rosto. Mas o que é isso? É simplesmente porque os seus olhos foram abertos para eles olharem apenas para a sua vergonha. Você entende? Mas Jesus abriu os nossos olhos para nós enxergarmos a Ele. Porque quando eu olho para Ele, a Bíblia diz que quando eu olho para Cristo, quem é que é transformado? Sou eu que sou transformado de glória em glória. Amém, irmãos? É, querido. Eu pergunto para você, quem foi o primeiro a pecar no Éden? Foi o homem ou foi a mulher? Foi a Eva, né? Diga assim, eu amo minha esposa. Cadê os homens? Eu amo minha esposa. Tem que amar. Jesus também ama. É verdade ou não é, irmãos? E o Éden era o que, queridos? O Éden era o que? Era um jardim. Era ou não era? Então a mulher pecou no jardim. O homem também recebeu a condenação. Mas foi a mulher que comeu primeiro do fruto e a humanidade caiu em desgraça. Mas quando Jesus ressuscitou na nova aliança, quem foi a primeira pessoa a ver Jesus? Uma mulher. E ela estava onde? Ele estava onde? Eles estavam aonde, né? Melhor dizendo. Em um jardim. E ela confunde Jesus com o quê? Não. Com um jardineiro. Por que jardineiro? O que jardineiro faz? Ele restaura o jardim. Jesus veio restaurar a nossa vida. Vocês pensam que essas palavras é mera coincidência na Bíblia? Não. É porque é tudo sobre Jesus. Amém, queridos? Então, deixa Jesus restaurar a sua vida. Ele é o jardineiro. É tudo sobre Ele, porque Ele é santo. Foi Ele que nos justificou. Não pense que alguma coisa pela sua força não vai dar certo. Eu estou lhe adiantando, não dá certo pela força humana. Tem mais, Deus nem considera. Lembra de Ismael? Deus nem considera. Mas quando você diz, é por ti, Senhor. É pelo Senhor que eu estou aqui. É pelo Senhor que eu estou nessa igreja. É pelo Senhor que eu faço isso. É pelo Senhor que eu faço doações. É pelo Senhor que eu dou minha vida, o meu ministério, os meus talentos, os meus dons. É pelo Senhor, não é por mim. É pelo Senhor que eu faço célula.
É tudo por Ele, é para Ele. É porque Ele merece, eu não mereço, Ele merece, Ele é digno, eu não sou digno. Você entende, irmãos? Quando eu começo a observar Jesus na Bíblia, os meus olhos estão abertos para verem a glória de Deus. Aí sim, aí a nossa vida vai para um outro nível. Porque quando você vai fazer tudo, qualquer coisa na sua vida, você primeiro consulta Ele. E aí, Jesus? Pai, estou precisando disso tanto. Por Jesus, o Senhor pode me dar? Eu não mereço, mas por Jesus, o Senhor me concede. Eu quero. Irmãos, quando nós entendermos que a ponte é Jesus, que o mediador é Jesus, que é tudo por Jesus, aí sim as coisas vão começar a acontecer. Você entendeu? Quem entendeu, fica de pé. Eu acho que eu já entreguei o que eu tinha para entregar. Amém, pastora Edilé? Aleluia!